Olá, queridos, passando aqui para compartilhar com vocês uma breve reflexão da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Jesus contou uma parábola maravilhosa e esta parábola é intitulada como a parábola da grande festa ou da grande ceia. Ela diz assim: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Então Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou ao seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho de dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o empregado disse ao patrão: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Meus queridos, Jesus estava caminhando para Jerusalém. Ele já estava sofrendo a oposição dos religiosos fariseus e as ameaças do governador chamado Herodes. Esta parábola apresenta então a rejeição que o poder religioso e o poder político deflagraram contra Jesus. E quando ele contou esta parábola, ele havia acabado de curar um homem que tinha as suas mãos e os seus pés inchados. Curar as pessoas no sábado era um ato condenado pelos judeus. Mas esses mesmos judeus que diziam que em nome da lei e da tradição, dos bons costumes, não podiam fazer nada no sábado, eles cuidavam das suas propriedades, dos seus animais, eles tinham seus afazeres familiares como qualquer outra coisa. Esta parábola nos mostra que, apesar dos judeus não receberem bem Jesus e o seu ministério, os gentios, as pessoas sem religião, as pessoas que viviam à margem da sociedade, receberam Jesus de muito bom grado. É por isso que ele contou essa parábola da grande ceia e da grande festa. Nessa parábola, Jesus apresenta 4 tipos de pessoas. O primeiro é o anfitrião, que preparou a ceia e a festa. O segundo é o empregado, que saiu para convidar as pessoas em nome do anfitrião. O terceiro grupo de pessoas são as pessoas dignas, que receberam o convite, mas rejeitaram. E o quarto grupo de pessoas é formado por pessoas indignas, pessoas que não mereciam estar ali naquela festa, mas aproveitaram a oportunidade e aceitaram o convite. O anfitrião dessa parábola é Deus Pai. E para Deus Pai, aquela ceia, aquela festa, era a representação concreta da sua generosidade. A festa, a ceia, representa o reino de Deus. A mesa onde o banquete seria servido representa a igreja. Assim como a mesa faz parte da ceia, a igreja faz parte do reino de Deus.
E assim como a ceia é muito maior do que a mesa, o reino de Deus também é muito maior do que a igreja. E essa generosidade do anfitrião de Deus Pai convida todo tipo de gente para participar dessa celebração. Mas há um segundo personagem, o empregado, o enviado para levar o convite. Trata-se de Jesus. E para Jesus, a ceia representa a satisfação do seu trabalho. Jesus veio ao mundo para trazer o reino de Deus. É através das palavras de Jesus que nós temos conhecimento e acesso ao reino de Deus Pai. Mas o convite do reino foi feito primeiramente a um grupo de pessoas que não receberam bem. Os convidados dignos que rejeitaram o convite representam os fariseus, as pessoas religiosas, aquelas que presumia-se seriam sensíveis e acolheriam a palavra de Deus, mas muito pelo contrário, eles a rejeitaram. Eles preferiram as suas propriedades, eles preferiram os seus bens, eles preferiram os seus relacionamentos familiares. Eles não experimentaram o reino. Como a própria parábola nos ensina, eles não conseguiram alcançar a alegria e a felicidade e o sucesso da vida. Porque a alegria, a felicidade e o sucesso da vida não consiste em ter coisas, em ter bens, em ter uma família grande. A grande alegria, felicidade e sucesso da vida está em conhecer Jesus e andar com Ele. Porque todo aquele que virou as costas para Jesus saiu triste, como o jovem rico que se aproximou de Jesus alegre, dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Conhece os mandamentos? Ele respondeu: Conheço todos. Jesus então continuou: Então pega tudo que você tem, venda, dê aos pobres e me siga, e você terá um tesouro no céu. Aquele jovem que chegou rico para falar com Jesus saiu triste, porque ele amou mais as riquezas desta vida do que as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Isso nos mostra, queridos, o como às vezes as pessoas têm os seus valores diferentes do reino de Deus. Mas aí, como o Pai é generoso e não quer que a sua casa fique vazia, Ele estendeu esse convite às pessoas indignas. E para as pessoas indignas, o convite para a ceia era a sua salvação. Essas pessoas indignas é representada pelos pobres, pelos aleijados e pelos cegos. Essas pessoas foram quase que forçadas. É claro que sem uso da violência, mas um constrangimento tão grande, mostrando a elas que não há lugar melhor de se estar do que na mesa de Jesus. Não há propriedade, riquezas, bens, relacionamentos nesse mundo que possam substituir a vida no reino de Deus. O reino, então, possui uma natureza convidativa. E a mesa é uma forma do reino de Deus acolher você, que está recebendo o convite agora. E o que você está fazendo com o convite que você está recebendo? É a pergunta que deixo para sua reflexão. Quais são as suas desculpas para não aceitar o reino de Deus e se assentar à mesa de Jesus? E se você já aceitou esse convite, já se assentou na mesa com Jesus, já é participante do reino de Deus, eu creio que ainda cabe uma terceira e última pergunta para você. Agora é o seu papel de sair e convidar alguém, para que a casa, para que a festa fique cheia. Existem muitos lugares à mesa. E a pergunta que deixo para sua reflexão é: quem você vai convidar? Deus espera que você convide, que você traga as pessoas, porque há espaço na mesa, e a mesa é o acolhimento, a ceia é o reino de Deus. Que Deus abençoe você e o use para conhecer e expandir o reino de Deus Pai. Que Deus te abençoe, querido. Fique com Deus.